Você já depositou sua confiança em alguém e foi decepcionado? Já construiu castelos de expectativas sobre promessas humanas, apenas para vê-los desmoronar? Quantas vezes você disse, nunca mais confio em ninguém? Hoje, quero falar com você sobre a única fonte de confiança que nunca falha, que nunca decepciona, que nunca abandona. Quero falar sobre o Deus que permanece fiel quando todos os outros desaparecem. Em Salmo 118:8, a Bíblia nos diz algo extraordinário. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Pense nisso por um momento. Por que será que o salmista precisou escrever essa verdade? Porque ele também conheceu a dor da decepção humana. Ele também experimentou o que você e eu experimentamos. Pessoas falham, sempre, mas há um que nunca falha. Vamos ser honestos. As decepções nos machucam profundamente, não é verdade? Aquele amigo que prometeu estar ao seu lado nos momentos difíceis, mas desapareceu quando você mais precisou. Aquela pessoa em quem você confiou seus segredos e depois os espalhou. Aquele relacionamento que parecia perfeito, até se revelar um castelo de cartas. Aquele líder que admirávamos, até descobrirmos suas falhas ocultas. O problema não é apenas a decepção em si, mas o que ela faz conosco. Ela constrói muros, cria desconfiança, planta sementes de amargura que, se não tratadas, crescem e envenenam nossa capacidade de confiar novamente. Você se reconhece nisso? Em Jeremias 17:5, Deus adverte: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se afasta do Senhor. Não é que não devamos confiar nas pessoas. É que precisamos entender a natureza limitada das pessoas. Todos nós falhamos. Todos nós decepcionamos, não porque queremos, mas porque somos humanos, imperfeitos e quebrados. Mas existe uma diferença fundamental entre confiar em pessoas e confiar em Deus. As pessoas mudam, Deus não. As pessoas quebram promessas, Deus as cumpre. As pessoas têm limites, Deus não tem. As pessoas veem apenas o agora, Deus vê o quadro completo. Em Malaquias 3:6, Deus declara: eu, o Senhor, não mudo. Pense na profundidade dessa declaração. Num mundo onde tudo muda constantemente, opiniões, sentimentos, compromissos, relacionamentos, existe um que permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Esta é a âncora que precisamos em tempos de tempestade. Esta é a rocha sobre a qual podemos construir nossas vidas com segurança. Números 23:19 nos ensina: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Que conforto encontramos nestas palavras! Num mundo de promessas quebradas, temos um Deus que cumpre cada palavra que sai de sua boca. Você já parou para pensar por que nos decepcionamos tanto? Muitas vezes, a raiz da decepção está em expectativas irreais. Esperamos que pessoas imperfeitas ajam perfeitamente. Esperamos que seres humanos limitados nos ofereçam o que apenas um Deus ilimitado pode dar. Colocamos pesos sobre os ombros das pessoas que elas nunca foram projetadas para carregar. E quando fazemos isso, não apenas os preparamos para falhar, mas preparamos a nós mesmos para a decepção. Em Provérbios 13:12 lemos: a esperança adiada deixa o coração doente, mas o desejo realizado é a árvore de vida. Quantos corações doentes existem hoje por causa de esperanças depositadas no lugar errado? Pense nas áreas da sua vida onde você já experimentou decepções. No trabalho, nos relacionamentos, na família, nas amizades, na igreja, em si mesmo. Agora, faça esta pergunta sincera: em quem ou em que você estava depositando sua confiança? Era realmente em Deus, ou em pessoas, instituições, ou suas próprias forças? Existe uma confiança que transforma completamente nossa vida. Uma confiança que nos liberta do medo de decepções, porque está ancorada em alguém que nunca falha. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos um dos convites mais poderosos da Escritura.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Observe os elementos desta confiança transformadora. É uma confiança total, de todo o seu coração. Ela nos afasta da autossuficiência. Não se apoie em seu próprio entendimento. É prática e diária. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Traz direção divina. Ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos em Deus desta maneira, algo extraordinário acontece. Nossa vida ganha estabilidade. Não porque as circunstâncias sempre sejam favoráveis, mas porque nossa confiança está no único que permanece o mesmo, independentemente das circunstâncias. O salmista declara em Salmos 62, 6, 8, somente Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é a minha fortaleza, jamais serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Jamais serei abalado. Que promessa poderosa! E se eu dissesse que nossas decepções podem ser um presente? Você acreditaria? Muitas vezes, Deus usa nossas decepções com pessoas para nos direcionar de volta a Ele. Quando os pilares humanos em que nos apoiamos desmoronam, descobrimos o único pilar que nunca cede, o próprio Deus. Paulo descobriu isso em sua própria vida. Em 2 Coríntios 1, 8, 9, ele escreve: Não queremos, irmãos, que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de desesperar da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Você vê o propósito revelado? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Às vezes precisamos chegar ao fim de nossa força para descobrir o começo da força de Deus. Precisamos ver nossas decepções não como obstáculos, mas como oportunidades para desenvolver uma confiança mais profunda naquele que nunca nos decepciona. Isaías 40, 31 nos promete: Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Esperar no Senhor não é apenas aguardar passivamente, é confiar ativamente, depositando nossa esperança nele, sabendo que ele cumprirá cada uma de suas promessas no tempo perfeito. Deus não pede nossa confiança sem nos dar razões para confiar. Toda a Escritura é um registro da fidelidade de Deus, um testemunho do seu amor constante e imutável. Em Deuteronômio 7:9 lemos: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus mantém suas alianças. Ele honra seus compromissos. Ele nunca quebra uma promessa. Ao longo da história bíblica, vemos inúmeros exemplos. Ele prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Ele prometeu a Abraão uma descendência numerosa e cumpriu. Ele prometeu libertar Israel do Egito e o fez. Ele prometeu enviar o Messias e Jesus veio. Ele promete estar conosco sempre e está. Romanos 8:28 nos assegura: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Note bem, não diz que todas as coisas são boas. Diz que Deus age em todas as coisas para o bem. Mesmo nossas decepções, dores e fracassos, Deus pode transformar em algo bom quando confiamos nele. Como desenvolver essa confiança inabalável em Deus? Como viver de forma que, mesmo quando as decepções vierem e virão, não seremos destruídos por elas? Aqui estão 7 passos práticos. 1. Conheça a Deus através da sua palavra. Quanto mais conhecemos Deus, mais confiamos nele. Salmo 119, 105 diz:
A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Estude a Bíblia diariamente, não como uma obrigação, mas como um encontro com aquele que nunca decepciona. 2. Pratique a memória espiritual. Em momentos de dúvida, relembre as ocasiões em que Deus foi fiel no passado. Salmos 77:11 diz: Recordarei os feitos do Senhor. Sim, recordarei os teus antigos milagres. Mantenha um diário de gratidão, onde você registra as fidelidades de Deus em sua vida. 3. Cultive uma vida de oração. A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvir. É nessa comunhão íntima que nossa confiança cresce. Filipenses 4:6-7 ensina: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 4. Cerque-se de pessoas de fé. Embora pessoas possam decepcionar, também precisamos de comunidade. Hebreus 10:24-25 diz: E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. 5. Pratique o perdão. As decepções podem levar à amargura se não perdoarmos. Efésios 4:31-32 orienta: Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. 6. Ajuste suas expectativas. Lembre-se que apenas Deus é perfeito. Espere falhas das pessoas, inclusive de você mesmo, mas nunca deixe de esperar a fidelidade de Deus. Salmos 62:5 diz: Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. 7. Pratique a entrega diária. Cada manhã, entregue seu dia, suas esperanças, seus medos a Deus. Provérbios 16:3 ensina: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos fazer uma pausa aqui. Você se identifica com alguma dessas práticas? Há alguma área em que você precisa crescer em sua confiança em Deus? Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho a Ti reconhecendo que muitas vezes deposito minha confiança em fontes que me decepcionam. Tenho buscado em pessoas, em circunstâncias, em minhas próprias forças, aquilo que só Tu podes me dar. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei da Tua fidelidade. Perdoa-me por tentar carregar fardos que Tu nunca pretendeste que eu carregasse sozinho. Hoje, escolho confiar em Ti. Com todas as minhas dúvidas, com todas as minhas imperfeições, com toda a minha história de decepções, escolho acreditar que Tu és o Deus que nunca falha, que nunca decepciona, que nunca abandona. Ajuda-me a ver minhas decepções, não como evidências da Tua ausência, mas como oportunidades para desenvolver uma confiança mais profunda na Tua presença constante. Que eu possa, como Davi, declarar mesmo em meio às tempestades da vida: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que eu possa, como Paulo, dizer com convicção: Sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. Obrigado, porque diferente de todos os outros, Tu nunca mudas, Teu amor é constante, Tuas promessas são certas, Tua presença é garantida. Em nome de Jesus, que é a prova máxima da Tua fidelidade. Amém. As Escrituras estão repletas de histórias de pessoas que descobriram a alegria de confiar em um Deus que nunca decepciona. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, experimentou decepção após decepção, mas no final pôde dizer em Gênesis 50:20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Jó, que perdeu tudo, família, riqueza, saúde, ainda assim declarou em Jó 13:15: Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Davi, perseguido, traído, muitas vezes sozinho, cantou em Salmos 23:4:
Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Pedro, que experimentou o fracasso devastador de negar Jesus, foi restaurado e se tornou uma rocha de fé, escrevendo mais tarde em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E é claro, Jesus, abandonado por seus discípulos na hora mais escura, traído por um amigo próximo, ainda assim confiou completamente no Pai, dizendo em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amigo, amiga, você não está sozinho em suas decepções. Todos nós experimentamos a dor de confiar e ser traído, de esperar e ver esperanças frustradas. Mas hoje quero deixar com você esta verdade transformadora. Há um que nunca decepciona, um que cumpre cada promessa, um que permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Em 2 Timóteo 2:13, Paulo escreve, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Não é maravilhoso saber que a fidelidade de Deus não depende da nossa? Que Ele é fiel, não porque merecemos, mas porque essa é a sua natureza. O convite hoje é simples: transferir sua confiança das fontes que decepcionam para o único que nunca falha. Deixar de construir sua vida sobre a areia movediça das promessas humanas e começar a edificar sobre a rocha que é Cristo. Isaías 26:4 nos assegura, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Que possamos juntos descobrir a alegria de confiar em um Deus que, diferente de todos os outros, nunca nos decepciona. Um Deus que transforma nossas decepções em degraus para uma fé mais profunda. Um Deus que cumpre cada promessa e cujo amor nunca falha. A você que se sente decepcionado hoje, escute estas palavras finais de Lamentações 3:22-23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Sim, grande é a fidelidade do nosso Deus. E isso, meu amigo, nunca mudará. Deixe-me orar uma última vez por você. Pai Celestial, obrigado porque num mundo de incertezas, Tu és a nossa certeza. Num mundo de promessas quebradas, Tu és o Deus que cumpre cada palavra. Toca agora o coração de quem me ouve. Cure as feridas das decepções passadas. Restaure a capacidade de confiar, não nas pessoas, não em circunstâncias, não em si mesmo, mas em Ti, o único que nunca decepciona. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se sempre, pessoas falham, circunstâncias mudam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele, encontramos a única confiança que permanece. Deus abençoe você.